Olá, está no ar o Clipping Eletrônico, um programa da TV Câmara de São Paulo que discute temas importantes para a sociedade. E hoje vamos falar sobre as mudanças nas campanhas eleitorais, entre elas o fim da doação empresarial e a autorização para as vaquinhas virtuais. Para discutir o assunto, recebemos o presidente da Comissão de Estudos em Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, Fernando Neisser, o doutor em Comunicação e professor de Jornalismo da FAPCOM, Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, Alexandre Barbosa, e o diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Manuel Galdino. Eu agradeço a participação de vocês aqui hoje. E você que quiser participar, envie sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no Facebook e também pelo telefone. Nosso telefone é o 3396-4944. Gente, vamos começar essa discussão falando um pouco sobre o fim aí de financiamentos aí de empresas para essa campanha. Quais são os impactos disso nessa campanha de 2018? Acho que o impacto é bastante profundo. Na verdade, as empresas contribuíam com a quase totalidade dos recursos que não eram públicos, que estavam nas campanhas eleitorais. O Supremo entendeu que isso era inconstitucional. Estranho, uma lei que vigiou por tanto tempo, que valeu por tanto tempo e que veio no Brasil, foi aprovado como resultado da CPI do PC Farias, exatamente para combater a corrupção, para tentar tornar mais clara a contribuição das empresas nas campanhas eleitorais. Aquilo que servia para ajudar o enfrentamento da corrupção, agora se mostrou como grande motivo da corrupção no Brasil. Não me parece que nenhuma coisa nem outra fazem muito sentido, mas nós vamos enfrentar uma eleição que tem essa limitação e uma demanda por financiamento. Professor, qual que é a opinião do senhor sobre o fim desse financiamento aí de empresas? Bom, como o colega disse, a gente tenta arrumar as coisas depois que elas já estão estragadas, né? Se por um lado você pode dar mais transparência, né, porque você, em tese, proibiria a doação de empresas, você só coloca como pessoas físicas, por outro lado você permite aí também subterfúgios, né? Você pode doar diretamente para um candidato servindo meio que de laranja, isso é complicado. Então, do ponto de vista da comunicação, a gente vai ter que ficar mais de olho, né? E por isso que as empresas jornalísticas estão preparando equipes para poder cobrir essa eleição de forma mais apurada. Para as eleições desse ano, o orçamento da União vai ser de quase 900 milhões disponíveis, né? 1,7 bilhão para o fundo eleitoral, divididos aí proporcionalmente entre as legendas, isso quer dizer representação no Congresso, de uma maneira geral, né? Você acha que isso vai tornar aí as campanhas mais equilibradas do que nas últimas eleições? Isso vai piorar o desequilíbrio entre as campanhas. Por quê? O que a gente precisa entender é que eleições no Brasil custam muito dinheiro, são caras. O que significa? Significa que para alguém ser eleito, precisa gastar muito dinheiro. Vai ser muito raro alguém ser eleito sem gastar muito dinheiro no Brasil. Isso tem a ver com o nosso sistema eleitoral, que valoriza campanhas personalistas, individualistas, são muitos candidatos, né? Então, para deputados tem centenas, se não milhares de candidatos. Então, as eleições são caras. Isso significa que quem tem acesso a dinheiro tem uma vantagem muito grande. Continua sendo assim, então, nessas eleições. E ao colocar quase que a totalidade dos recursos com fundos públicos, porque doações empresariais foram proibidas, o que vai acontecer é que quem controla esses recursos vai controlar o resultado da eleição. E quem controla os recursos? Os caciques políticos, né? Porque o dinheiro vai para o partido e os líderes partidários vão dizer quem vai receber o dinheiro e quem não vai. Então, obviamente, eles vão privilegiar quem tem mandato político, por exemplo. Então, todo o desejo de renovação da população brasileira vai esbarrar no fato de que candidatos novos, candidatas novas, vão ter muito menos recursos, vão competir em uma condição de muita desvantagem em relação aos caciques. Então, quando a gente observar que uma taxa de reeleição muito alta no Congresso, por exemplo, não se assustem, não é porque o povo brasileiro dizia que queria renovação e não quis, é porque a disputa do leque de ofertas vai ser muito desigual. A gente tem também esse ano, na última eleição também já teve a possibilidade de você doar aí pelo crowdfunding, né? Que é a pessoa em casa que quiser doar e tal. Existe uma limitação de R$ 1.064 por dia de doação por crowdfunding, ou então 10% do que a pessoa declarou no imposto de renda no ano anterior.
esse tipo de doação é muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, né? Lá isso é bem comum, corriqueiro e corrente já nas últimas eleições. Como é que vocês veem essa possibilidade nas eleições? Isso vai mudar alguma coisa no cenário eleitoral? Eu acho que é um processo. Eu acho que é muito importante que a gente consiga, paulatinamente, tornar a eleição financiada pelo maior número de pessoas possível. A gente precisa entender que uma democracia tem custos. Alguém precisa arcar com esses custos. Eles podem até ser reduzidos, mas há um teto. Há um piso e há um teto. O Brasil é um país gigantesco. Não dá para comparar o nosso custo com a eleição da França, que é do tamanho de Minas Gerais. Seja em área, seja em população, é muito menor do que o Brasil. Portanto, entendendo que existe um valor mínimo que precisa ser custeado, é saber quem vai pagar a conta. Acho que faz sentido o Estado arcar com parte disso, né? Temos deveres com a educação, com o transporte, com o saneamento e com a democracia, mas não só. E pulverizar as doações é importante. O brasileiro não tem ainda tradição, cultura de doação, é difícil fazer isso. Os partidos nunca precisaram ir atrás dos eleitores, essa é a grande verdade, porque bastava eles irem atrás de 1, 2, 3 pessoas-chave, um diretor de uma empresa resolvia a questão. Vamos ver se aprendem a fazer isso de uma forma inteligente, transparente, honesta, para a gente conseguir dar alguns saltos ao longo dos processos. Mas isso não virá em uma eleição, isso é um processo. Professor, o senhor acha que o brasileiro vai aderir a essa doação em crowdfunding aí, durante esses pouco mais aí de 5, 6 meses que faltam? A sensação que me dá é que a gente tenta copiar os modelos que parecem ser vencedores lá fora, né? E assim, ia pegar o modelo e transferir automaticamente para cá com realidades diferentes. A gente falou da eleição americana, mas lá o processo eleitoral Sim. é muito diferente, diverso do nosso aqui. Se a gente pegar, vários filmes mostram, né, as pessoas ligando para a casa das pessoas, olha, tentando convencer um democrata a votar no republicano e vice-versa. Voltando a falar do ponto de vista da comunicação, vai aumentar, ou vai obrigar que os candidatos tenham uma capacidade de comunicação com um público muito grande, porque ele vai ter de convencer não só a pessoa a ir votar nele naquele dia, mas também dar dinheiro, o que para o brasileiro que não tem essa cultura, ele até pode se disponibilizar a votar, a sair da sua casa para votar, porque ele é obrigado a fazer isso. Agora, dar o dinheiro dele para uma campanha obriga que ele tenha muito mais empatia e simpatia com os candidatos. Então, vai obrigar a aumentar a capacidade de comunicação num tempo muito menor de campanha, como a gente vai ter esse ano. Um problema adicional que eu vejo, pegando o gancho aí do que o Alexandre falou, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, como você tem distritos eleitorais muito circunscritos, é muito fácil o eleitor saber que ele tem 2, 3, 4 candidatos com chances e ele tem que escolher um deles para doar. E você tem aquela divisão em 2 partidos, né? Então é um investimento que faz algum sentido, porque não é só uma questão de você querer doar, você também não quer doar seu dinheiro precioso para alguém que não tem chance. E no nosso legislativo, particularmente, como são muitos candidatos, é muito difícil saber quem tem chance e quem não tem chance de ganhar. A gente nem tem pesquisa de opinião para deputado federal, por exemplo. Então, o nosso sistema eleitoral também dificulta que o eleitor decida desperdiçar o seu tempo e seus recursos financeiros numa campanha que ele não sabe, não tem a mínima ideia, eu tenho muito pouca ideia se ela de fato tem chance de vingar, né? É diferente de outros lugares que tem menos candidatos e um distrito bem claro. E uma outra questão também é o desconhecimento da maioria da população do funcionamento do legislativo, né? Tanto a nível federal, estadual, municipal, as pessoas não conhecem, né? Não conhece. Assim, na verdade, mas aí não é tanto culpa das pessoas. Eu sou doutor em ciência política e eu sempre digo, eu tenho dificuldade de saber o que o deputado estadual faz, né? Eu trabalho com isso, trabalho na Transparência Brasil, e porque as competências legislativas no Brasil também são esvaziadas. A gente concentra muito poder no executivo e no nível federal. Então, quando você vê para deputado estadual, fica até difícil saber o que um deputado faz, o que justifica os gastos dele, e é natural que o eleitor fale, eu não vou gastar meu tempo e energia para escolher um candidato que eu nem sei se ele vai ganhar. A maior parte dos votos são desperdiçados, né? A pessoa não é eleita, e depois ele não consegue monitorar se a pessoa está fazendo um bom trabalho ou não. Então, é culpa do nosso sistema eleitoral, não é culpa do eleitor. E um pouco também culpa de como a gente cobre, né? Falando dos meus colegas todos, a gente ultimamente deu muito peso para o judiciário. Então, dá a impressão que o judiciário é a última palavra das coisas, e aí isso dificulta também, no meu ver, do eleitor entender que o legislativo legisla, o executivo, né, cumpre, e o judiciário faz o quê? Ele vai moderar, mas ultimamente o judiciário tem se prestado a
dá a palavra final em muitas situações. A própria doação empresarial, como a Fernanda comentou. Falando um pouco dessa questão do judiciário, qual peso vocês dão para a Operação Lava Jato nessas próximas eleições que vão acontecer? O que a Operação Lava Jato pode mudar aí o destino da campanha eleitoral e o rumo dessas próximas eleições? Acho que a Operação Lava Jato ela traz alguns efeitos importantes. Um primeiro efeito é afugentar as pessoas do mundo da política. Ninguém quer ter o seu nome próximo de algo que se relacione à política. Isso vale para empresários, tanto desonestos quanto honestos. Isso vale para o cidadão comum. A política ela se torna algo que causa medo, que causa ojeriza, que causa pânico. Isso acho um efeito muito negativo, em certa medida, da Operação Lava Jato. E ela cria uma sensação de que qualquer nome que não esteja envolvido na Lava Jato automaticamente tem uma bênção pública e é merecedor do voto num mero intuito de renovação pela renovação, que também não acho positivo. Claro que a Lava Jato, ao trazer o tema da corrupção para o cerne da preocupação do brasileiro, ela é importante nessa medida, mas tenho receio que esses efeitos contrários acabem sendo mais importantes na hora do voto do que os positivos. Fernando, você não acha que os empresários honestos, eles têm inclusive uma desculpa agora para não se envolver em corrupção? Porque eles podem falar, ó, se um político vier achacar eles podem falar, olha, eu não quero arriscar porque vai ter corrupção, né? Então, acho que tem efeitos positivos também de você limpar um pouco o sistema político pela via do combate à impunidade. Né? Eu não tenho dúvida que há efeitos positivos. Eu só acho que há também os negativos. A gente acaba muitas vezes entendendo a Lava Jato só como uma grande bênção para a República. Eu não tenho essa leitura. Tá bom, vamos continuar esse assunto depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Clipe Eletrônico. Hoje, debatendo as mudanças nas campanhas eleitorais. Até já. Estamos de volta com o Clipe Eletrônico, hoje discutindo as mudanças na campanha eleitoral. Nossos convidados de hoje são o presidente da Comissão de Estudos em Direito Político e Eleitoral do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. Fernando Neisser, o professor de jornalismo da FAPCOM e doutor em comunicação, Alexandre Barbosa, e o diretor da Transparência Brasil, Manuel Galdino. Gente, vamos aproveitar esse bloco agora para a gente discutir o impacto das fake news nas eleições desse ano. A gente teve lá um exemplo do Trump nos Estados Unidos, né, que teve aí um grande impacto. Qual é, na opinião de vocês, o impacto, vou começar com o professor aqui, que é especialista em fake news, qual que é o impacto das fake news na campanha eleitoral que vai acontecer daqui a pouco? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que essa expressão fake news, ela é paradoxal dentro dela, porque se é fake, não pode ser news. A gente importou, assim como a gente importou essa questão da doação, a gente importou também esse termo por conta da eleição do Trump, em que essa divulgação de notícias falsas foi muito exacerbada, e por conta da campanha do Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Que eles ganharam por pouquíssima margem. De fato, algumas pesquisas mostram que houve, sim, alguma influência em alguns eleitores do compartilhamento de notícias falsas na decisão do voto. O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte, o jornalismo sempre teve, na sua história, episódios de propagar notícias ou informações que não são verdadeiras, eu prefiro assim. Né? E em cada época você tem a velocidade de compartilhamento proporcional aos meios de comunicação da época. Como agora tem os grupos de WhatsApp, que até essa semana agora a gente acompanhou a capacidade de mobilização que eles têm com o episódio dos caminhoneiros. A sensação que a gente tem é que esse compartilhamento de informações não verdadeiras é muito mais acelerado. Então, e por isso que está impactando bastante. Então, o grande perigo dessas eleições é que eu queira incriminar, não precisa só o candidato a presidente, eu queira incriminar ali na minha região o candidato a deputado estadual. Eu espalho uma notícia falsa sobre ele, muitas vezes que tem relação com o plano privado dele. Olha, deixou de pagar pensão alimentícia, vamos supor. Isso se multiplica de uma tal forma pelas redes sociais que fica difícil do próprio candidato controlar isso ou reverter isso como uma estratégia de comunicação. Então, o processo, na verdade, tem que ser uma educação da população para entender, quando ela recebe uma informação, que ela tem que ser checada antes. Né? Então, a nossa grande batalha lá nas faculdades de comunicação, nos fóruns que eu estou participando, vamos educar a população para entender que
quando ela recebe uma informação, ela precisa ser checada antes, conferir a veracidade dela. Depois, até a gente pode comentar um pouquinho como o telespectador pode fazer para conferir essa informação antes de compartilhar. Porque o problema está em você disseminar a informação que não seja verdadeira. Manuel Galdino, essa é uma preocupação da Transparência Brasil. Como que vocês analisam aí essa possibilidade de muitos candidatos se utilizarem desse território das fake news aí para conseguirem mais votos? Não, é uma preocupação grande, porque a gente sabe, isso tem vários estudos mostrando que um eleitor mais informado sobre o que está acontecendo na sua região, sobre as políticas públicas, ele vai votar melhor. Então, por exemplo, onde tem rádio, você tem menos corrupção. Aqui no Brasil, tem estudos mostrando isso. Só que na medida em que você tem as informações falsas ou a desinformação propagando, o eleitor não vai mais saber distinguir o que é uma boa política do que não é, quem é um bom candidato do que não é um bom candidato. E hoje a gente não tem nem como monitorar isso. Como o professor Alexandre falou, a greve dos caminhoneiros aí que aconteceu, parece muito por WhatsApp, é uma plataforma fechada que, diferentemente, por exemplo, do Facebook ou do Twitter, que você ainda consegue ver os posts lá, a gente não sabe a extensão das informações falsas que estão sendo propagadas lá. Então é muito preocupante porque até para o Estado intervir, para o TSE, para os órgãos fiscalizadores intervir aí, é muito difícil. Ou mesmo para as agências de fact-checking, checar, não sabe o que está sendo compartilhado. Como você pode querer checar o que não se sabe que está rodando por aí? Ou quando você vai checar, o estrago já foi feito. Então a gente tem uma preocupação muito grande nessas eleições porque a gente não sabe ainda o impacto que vai ser. E é muito ruim para a democracia quando a informação não é utilizada para guiar o voto do eleitor. Ela funciona mal assim. Doutor Fernando Ness, dá tempo, num prazo de 45 dias aí para a campanha eleitoral, uma fake news, dá tempo de entrar na justiça, dá tempo de ir atrás das pessoas que estão disseminando essas fake news, ou é um período muito curto dentro de 45 dias aí de campanha eleitoral? A legislação eleitoral ela é bastante rápida com relação a esse tipo de questão. O direito de resposta na Justiça Eleitoral se resolve em 2, 3 dias. Ainda assim, há um problema de pernas para chegar nessas questões. Você tem um problema tecnológico de conseguir fazer com que as pessoas que tiveram acesso a uma informação falsa tenham acesso à resposta dada, o que não é fácil, o que já é difícil numa rede social como o Facebook, se torna impossível no WhatsApp ou em outros programas de troca de mensagem. Me parece que o grande erro está onde buscar a solução disso. Nós, no Brasil, historicamente, buscamos uma figura paternal que nos proteja daquilo que nós não devemos ouvir. Historicamente, no Brasil, desde os anos 40, a gente que deu à justiça eleitoral essa missão de separar o que é verdade e o que é falso, que é uma tarefa que deveria ser, em última instância, do eleitor, do cidadão, da sociedade organizada. E isso nos deixou, ao longo de todo esse tempo, ainda quando a propaganda se dava só por televisão e rádio, e panfletos e papéis, infantilizados. Agora a gente encara um mundo verdadeiro, com a internet, com as redes, com o WhatsApp, e a gente não tem preparo para lidar com isso. Acho que nós temos uma população que ainda não consegue lidar com isso e ela vai enfrentar esse problema agora. Não acho que é um processo simples, a Justiça Eleitoral é muito bem intencionada, acho que as medidas que vêm sendo tomadas no TSE caminham num caminho correto, mas jamais elas vão dar conta do desafio que se coloca. Ou a gente aprende com o tempo, batendo a cabeça na parede, como qualquer filho adolescente, ou a gente vai eternamente ficar buscando alguém que nos guie e as mentiras vão sempre passar pelas frestas e vão sempre acabar tendo a sua influência. Falando um pouco de eleições americanas e fazendo um paralelo aqui com o Brasil, o que a eleição do Trump lá nos Estados Unidos pode nos ensinar nas eleições que vão acontecer agora no dia 7 de outubro? Assim, as eleições americanas do Trump também teve muito, não fake news, mas muita interpretação rápida e errônea sobre o impacto das coisas. Então, assim, mesmo os estudos, como o professor citou aqui, sobre o impacto das fake news, aparentemente, o que a ciência política tem concluído é que não foi tão grande o impacto, né? Ou mesmo do episódio da Cambridge Analytica também não foi tão grande. O que eu acho preocupante e que sim aconteceu nos Estados Unidos e está se replicando no Brasil é o tribalismo na hora de você orientar sua atuação política. Explica melhor isso pra gente. Então, o que acontece? As pessoas têm uma identificação ideológica com um lado ou outro
E aí, o que anima elas, o que faz o mundo delas girar, é se você está de um lado ou está de outro. Então, por exemplo, você vê uma notícia, e aí se ela reforça a sua posição, o seu lado, você acredita nela. Se ela critica o lado adversário, você também acredita nela. Agora, se ela critica o seu lado ou elogia o adversário, aí você acha que é fake news, aí você vai procurar questionar aquilo lá. Então, o fato da gente querer confirmar o nosso lado faz com que a gente não tenha o espírito crítico, não tenha essa vontade de checar se aquela informação é verdadeira. Então, esse tribalismo que está motivando o comportamento das pessoas, a gente vê isso nas redes sociais, né? Então, as pessoas atacam as outras, não querem ouvir, são intolerantes. Isso tudo reflete esse tribalismo e é muito prejudicial para a democracia. Ou seja, aquela informação serve à minha ideologia e não importa se ela é verdadeira ou falsa. A partir do momento que ela está ali, eu vou disseminar ela. É isso que acontece exatamente. No ambiente. Até que na Venezuela, outro dia eu estava lendo uma reportagem da Pública, ao final tinha uma citação de um analista que ele dizia que na Venezuela a polarização ficou tão grande que falar a verdade é uma traição. E eu acho que a gente não está igual a Venezuela ainda, mas de alguma forma, em alguns momentos, se você fala uma coisa que é verdadeira, mas vai contra o seu lado, as pessoas ficam irritadas e elas não gostam, acham que você está traindo a causa, né? Então, o que importa é você confirmar sua ideologia, defender o seu lado, como se fosse time de futebol. Mas veja, eu concordo e acho que o que tem acontecido de novidade nos últimos tempos é o uso de tecnologias específicas para explorar isso, que é comum a todos nós, que são esses chamados vieses cognitivos, essas falhas no nosso modo de pensar que fazem, por exemplo, que a gente queira só confirmação do que a gente acredita e afastar aquilo que a gente não quer ver. Hoje, tecnologias, dos quais um exemplo é aquilo que a Cambridge Analytica fazia, de você desenhar perfis de eleitores, separar as pessoas pelos seus gostos para conseguir chegar nela, nesses pequenos grupos, com uma mensagem que toca muito profundo, algo até subliminar. Isso me parece bastante perigoso, bastante diferente do que a gente tinha até pouco tempo atrás. E aqui acho que há um espaço, sim, de intervenção, até da justiça eleitoral, da legislação, para a gente tentar evitar. Se, por um lado, a sociedade deve crescer com as suas pernas, esse crescimento ele deve se dar num ambiente justo. E quando eu consigo ter atalhos que tornam muito difícil o eleitor se proteger, porque ele é atacado num nível que ele dificilmente consegue se defender, aí é o momento da legislação interferir. Além da legislação, isso volta para nós, jornalistas, professor Alexandre, que é a questão do fact-check, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem uma grande disseminação de notícias falsas, isso só torna o nosso trabalho de jornalista e do jornalismo em geral mais importante, porque a gente pode ser processado, enfim, a gente está ali, tem toda uma metodologia de checagem dessas informações. Como é que o senhor analisa essa questão da importância do jornalismo e da questão também do fact-check? Explica para o pessoal que está em casa. Perfeito. Pegando o gancho com o que os colegas falaram, a gente tende então a compartilhar as notícias que nos agradam, que corroboram com a nossa opinião. Isso tem um pouco também a ver com a forma como a imprensa tem coberto as coisas ultimamente. Você olha para as publicações e parece que elas estão torcendo por um dos lados, o que é muito perigoso. Então, a imprensa também, nos últimos tempos, tem pendido demais para um dos lados da checagem. E por conta disso, aumenta-se então a desconfiança quando você olha para uma notícia e fala, isso aí é fake news. Por outro lado, existem empresas jornalísticas muito competentes, com metodologias internacionais, de checagem de informações, que elas vão lá e pegam os discursos, pegam dados, pegam números, e elas comprovam, olha, tal candidato falou que, vou dar um exemplo bem fictício, asfaltou tantos quilômetros num discurso dele. A empresa vai lá e ela checa isso e passa para você essa informação. Infelizmente, essas empresas de checagem que fizeram uma parceria com o Facebook, elas foram muito criticadas por um dos lados aí da disputa ideológica, o que é um assinte. Porque são empresas com metodologias internacionais, tanto aos fatos quanto à lupa, e também a Pública, mas as duas que fecharam foram a lupa e aos fatos. E elas vão fazer um papel importantíssimo no Facebook, que é uma plataforma não tão poderosa quanto o WhatsApp, mas também da onde parte muitas informações.
Então a pessoa vai receber ali uma informação e falar, olha, essa informação aqui, ela tem um problema de checagem. Você quer compartilhar mesmo assim? Em nenhum momento essas empresas vão fazer censura da informação. Elas vão só checar. E aí, se você compartilhar ciente dessas informações, aí é um livre-arbítrio seu. Mas o importante é entender que essas empresas de checagem, elas estão prestando um papel importantíssimo para a democracia e para a consolidação. E volto a insistir, a gente precisa ter educação para os meios, a gente precisa ensinar a ler os meios de comunicação. Tá certo, professor. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Clipe Eletrônico, hoje sobre as mudanças nas campanhas eleitorais. Até já. Estamos de volta com o Clipe Eletrônico, hoje sobre as mudanças na campanha eleitoral. Nossos convidados de hoje são o presidente da Comissão de Estudos em Direito Político e Eleitoral do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. Fernando Neisser, o professor de jornalismo da FAPCOM e doutor em comunicação, Alexandre Barbosa, e o diretor executivo da Transparência Brasil, Manuel Galdino. Participe desse debate, envie sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com/Câmara São Paulo, ou ligue para o telefone 11 3396 4944. Gente, somos aqui 4 homens na mesa, mas vamos falar de um assunto bastante importante nessa eleição, que é a participação feminina, né? Parece que o TSE decidiu, semana passada, dedicar aí a 515 milhões, que são 30% do fundo eleitoral, para as candidaturas femininas. Isso é um avanço ou isso é um retrocesso? E qual que é a importância da participação feminina, do aumento da representatividade feminina, que é tão pouca nas câmaras legislativas? Qual que é a avaliação de vocês? Eu acho que é um avanço e um retrocesso. Um avanço no sentido de dar meios mínimos para que possa haver uma competitividade pelas vagas no legislativo, onde o Brasil tem uma posição vergonhosa no ranking internacional de representatividade de gênero. Nós estamos abaixo da média dos países do Oriente Médio, com menos de 10% das vagas do parlamento ocupadas por mulheres. E sem recursos, sem direito a aparecer na televisão e no rádio, é impossível competir em condição de um mínimo de igualdade. É um retrocesso porque, mais uma vez, nós temos uma posição ativista do Poder Judiciário, que ocupa o espaço que deveria ser exclusivamente do Poder Legislativo e toma uma decisão em nome da suposta vontade geral. O Poder Judiciário não pode, ao meu modo de ver, ser visto como grande guia iluminista da nação a corrigir todos os nossos defeitos, até porque o Judiciário também tem os deles. Então, quando a gente aplaude o ativismo de um lado, a gente acaba abrindo flanco para depois receber um ativismo que a gente não concorda de outro lado. Por isso, concordo no mérito, mas discordo na forma. Deveria ter ficado para o parlamento essa tarefa. O que vocês acham dessa questão? Concordo com o que o Fernando disse. Eu só queria destacar que a importância do mérito, né, de você dar mais recursos para que as mulheres possam ter mais acesso, né? Basta ver essa mesa aqui, né? Só tem homens aqui. Não é óbvio, claro que tem mulheres capazes de discutir esse tema, né? Mas como... E muito capazes, né? Muito, claro. Mas como nas estruturas brasileiras os homens acabam tendo mais acesso aos espaços de poder, em todas as instituições, isso vai se reproduzindo. Então você tem pessoas que aparecem mais na TV, que discutem mais, que têm acesso a recursos, etc. e tal. Isso vai gerando desigualdade, vai gerando com que a competição política seja desigual. E aí a gente tem esses rankings vergonhosos e uma representação pior, né? E políticas públicas piores também, particularmente para as mulheres. Então, você precisa de instrumentos como essas cotas, como recursos mínimos vinculantes. Eu mesmo sou a favor de cotas no parlamento, não só nas candidaturas, mas nas vagas, né? Para que isso mude, para que a gente tenha mais mulheres, para que elas ocupem os espaços e a gente tenha mais pluralidade, mais diversidade, vai ser um país melhor, né? Tem vários estudos mostrando que, por exemplo, empresas mais diversas têm mais lucro, né? São mais produtivas. Isso vale para o governo também. Mas concordo com o Fernando que não é papel do judiciário legislar, né? O papel do judiciário é julgar o que as leis dizem para a gente. Então, não tem lei para isso, infelizmente. Cabe nas vezes da sociedade pressionar para que as leis sejam feitas, porque depois isso volta contra a gente, como já voltou e já criou problemas para o Brasil. Professor Alexandre, como é que a imprensa pode discutir essa questão de uma forma a incentivar candidaturas femininas, a participação das mulheres na política agora em 2018? Perfeito. Só
para reforçar, também concordo com os colegas que é louvável a intenção, reforça que não só a cota de gênero, mas também a cota étnica, acho que seria importante, mas também vejo com maus olhos essa questão do protagonismo do judiciário. E quanto à imprensa é isso, eu acho que é mostrar números como esse que os colegas falaram, desses rankings, contar cada vez mais casos dos partidos que realmente se importam em colocar mulheres com condições de competir, como a gente discutiu no primeiro bloco, né? A mulher não tem que estar lá só para cumprir um número, ela tem que são candidatas que de fato representem né? É impressionante, só para citar um caso de muito conhecimento, quando houve a execução da Marielle, é impressionante como as pessoas não sabiam quem era ela, né? Por quê? Porque a nossa imprensa aqui de São Paulo, por exemplo, contava muito pouco do trabalho dela no Rio de Janeiro. Então a gente precisava contar mais casos de colegas parlamentares ou não, ativistas que fazem bons trabalhos e que aí por isso tem condições de fato nos representar na Câmara e daí por diante. Tá certo, gente. Vamos mudar um pouco de assunto e falar agora da questão da campanha na TV, né? Vai começar aí parece que é no meio de agosto, se eu não me engano. Começo de setembro. Começo de setembro. A gente vai ter esse ano, aí na última eleição isso já aconteceu um pouco, a concorrência da TV com as redes sociais. Como que vai ser, qual que é a análise de vocês em cima dessa concorrência, entre aspas, aí, entre as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, em relação à campanha na televisão? Qual que vai ser o papel aí, como é que vai ser dimensionada essa questão? Eu acho que nós tivemos uma redução brusca do tamanho das campanhas eleitorais na mini-reforma de 2015. Hoje são 35 dias de propaganda eleitoral no rádio e televisão contra 4 anos de propaganda nas redes sociais. Mais do que isso, há uma série de amarras na legislação para propaganda de rádio e televisão que parte um pouco daquela ideia paternalista que eu trouxe, que o eleitor ele precisa ser protegido dos seus próprios erros. Portanto, ele não pode ver uma computação gráfica, um desenho animado, porque senão ele vai se enfeitiçar com aquilo e votar errado. Isso não existe na internet. Portanto, como a gente não tem como proteger o eleitor da internet, não faz sentido a gente ter essa visão com relação à televisão. Eu acho que a televisão ainda é, óbvio, um meio importantíssimo, vai seguir sendo por muito tempo, mas ela paulatinamente vai perdendo espaço. Acho, por fim, que a redução do tempo em si de campanha eleitoral é péssima notícia para o país. Ela veio numa série de medidas que desde 2006 vem apertando a propaganda eleitoral, proibindo isso, proibindo aquilo, sempre no amparo da opinião pública, com aplauso da opinião pública que vê nisso uma suposta redução de custos das campanhas. Não vimos redução dos custos das campanhas, ao contrário, mas o que se tem quando você reduz o espaço de propaganda é a confirmação de quem já está na cadeira. Afinal, alguém vai ser eleito quando as urnas forem abertas. E se eu não tenho espaço para o novo surgir, eu sempre vou ter aquele que já é conhecido, seja porque está na televisão, seja porque é um ministro de uma igreja ou de um grupo religioso, ou uma celebridade, ou aquele que já ocupa um cargo público e, portanto, tem a atenção da imprensa durante 4 anos, tem gabinetes, tem funcionários para fazer o seu trabalho. Acho que as pessoas não se dão conta, quando aplaudem esse tipo de medida, do efeito que vai ter lá na frente. Houve aqui no começo do nosso programa, o colega falou da queda da renovação, e acho que esse é mais um motivo pelo qual nós vamos ter uma queda da renovação. Os meios de comunicação tradicionais têm perdido audiência paulatinamente. O streaming, eu tenho vários colegas que não veem mais TV, streaming ou pelas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, na hora do vamos ver, as coisas mudam um pouquinho. Estamos aí há 18, 17 dias da Copa do Mundo. Aparentemente, a Copa ainda não pegou. Mas quando ela começar, as pessoas vão para a TV para assistir a Copa do Mundo. E com a campanha vai ser parecido. Durante boa parte desses dias, vai ser redes sociais, as pessoas vão ficar vendo filme, vão ficar acompanhando as séries todas, maratonar séries. Mas, na hora do vamos ver, elas vão recorrer aos meios tradicionais, né? Se não vai mais pegar o santinho ali na porta para ver quem ela vai votar para deputado, pelo menos dar uma olhada no que está acontecendo. Então, volto a falar, a gente precisa de uma educação para os meios muito forte, porque a última semana de campanha vai ser decisiva na propagação de notícias que não são verdadeiras, numa cobertura que não seja igualitária. Então, a gente tem que
aumentar os olhos aí em cima dessa reta final. Agora, aproveitando esse assunto e ampliando ele um pouco, vamos falar um pouco sobre a questão das pesquisas de intenção de voto, né? Muita gente se baseia nessas pesquisas, não vou votar em tal candidato porque ele tem 1% ou ele tem 0% das intenções. Eu vou votar, a pesquisa está dizendo que fulano vai para fulano, fulano vai para o segundo turno, então eu vou reforçar o meu voto em fulano, fulano e tal. Qual vai ser o peso, diante dessas novas configurações, qual vai ser o peso das pesquisas eleitorais nessas eleições imprevisíveis de 2018? Elas ainda vão ter um peso muito forte? Qual que é a análise de vocês? Eu acho que, assim, inclusive fazendo o gancho com a questão anterior, o papel de uma campanha eleitoral é informar o eleitor sobre as propostas do candidato, sobre como está a economia, o que está sendo feito no país, as políticas, né, para que ele vote melhor. Quando a campanha é reduzida, você vai ter menos informação chegando para o eleitor. Isso é ruim. No caso das pesquisas eleitorais, as pessoas que fazem esse tipo de crítica às pesquisas eleitorais, elas parecem acreditar que existe uma vontade genuína do eleitor e que, de alguma forma, as pesquisas iriam falsificar essa vontade. Mas o que as pesquisas estão trazendo são informações, né, sobre quem são candidatos com chance. Isso é importante, você não quer desperdiçar voto. Um dos problemas da eleição do Legislativo é que a maior parte dos candidatos não vão ser eleitos. Ou seja, a pessoa está desperdiçando o voto dela. E ela preferiria votar em alguém com chance do que alguém sem chance. Isso é uma informação super importante e legítima para a eleição, e importante, né? Por alguma razão, as pessoas desvalorizam a informação, e mais informação é bom. Tá certo. A gente tem vários assuntos aí muito importantes, o debate é amplo, a gente está só começando esse debate da eleição desse ano. E o nosso tempo, infelizmente, queria agradecer a presença de vocês, nosso tempo infelizmente acabou. E o Clipe Eletrônico de hoje termina aqui. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.